Então, para aquelas pessoas que acharam muito difícil o jeito que eu fiz o exercício 2, né? Vamos fazer de uma outra forma. Só que essa outra forma já parte do princípio que você sabe, né, que o ângulo de 45 graus leva ao alcance máximo, tá? Então é uma coisa que as pessoas costumam decorar para facilitar, para não ter o problema que nós tivemos na primeira vez que resolvemos esse exercício. Então vamos lá. Para quem não lembra, tá? O exercício é esse que está aí. Ó. Um corpo é lançado do plano horizontal, né? Com a velocidade de 20 metros por segundo, né? Formando um ângulo θ com a horizontal. Determine, né, o valor de θ para que o alcance seja máximo. Então aqui a gente parte do princípio, né? A gente parte do princípio que nós já sabemos o ângulo, estamos decorando, ninguém está pedindo para demonstrar, certo? Só está pedindo para responder. Então você fala assim, ó, o valor de θ para que o alcance seja máximo é 45 graus. Pronto. A pessoa falou para demonstrar. Bom, a demonstração está lá no vídeo anterior, tá? Quem tiver curiosidade pode olhar lá. Então agora vamos lá. O alcance para a situação do item A, como é que eu resolveria? Né? Então vou resolver aqui agora a letra B. Tá? A primeira coisa que a gente faz no lançamento oblíquo sempre é procurar conhecer o V0x e o V0y. O V0x e o V0y nesse exercício eles serão iguais. Por quê? Porque um é seno de 45, o outro é cosseno de 45, e seno e cosseno são iguais, né, quando o ângulo é 45 graus. Então eu vou calcular assim, ó, o V0x é igual ao V0y, que é igual ao V0, né, vezes, por exemplo, cosseno de 45. Estou dizendo que os ângulos são iguais, certo? Então aqui a gente já chegaria a um número. Por quê? Porque eu pego o 20 que ele deu lá no enunciado e colocaria a raiz de 2 por 2. Portanto, né, o valor da velocidade x e y seria 10 raiz de 2 metros por segundo. Né? E eu quero o alcance. Quem quer o alcance, gente, tem que saber o tempo total de movimento, né? Porque você está lembrado, né? A gente tem aqui um objeto e jogamos esse objeto para o alto, nesse caso, a velocidade 45 graus. Para quê? Para que ele ande o máximo aqui e chegue. Então, o alcance será máximo quando o ângulo é de 45. Então, eu vou ter que saber, né, o tempo de subida, né, o tempo de subida e o tempo de descida. Por quê? Porque esse tempo vai implicar no cálculo do alcance. Vou atrás então do tempo de subida e do tempo de descida. Eu vou olhar na vertical. Quem olha na vertical está vendo um movimento uniformemente variado acontecendo. Vou escrever V igual a V0 mais AT. Vou lembrar que essas velocidades que estão aqui são velocidades do eixo y, porque eu estou olhando na vertical, que a velocidade do eixo y é zero, a velocidade inicial é esse 10 raiz de 2, tudo bem? A gravidade nesse problema é 10, e aqui eu vou chegar no tempo de subida. O tempo de subida, portanto, vai dar, né, raiz de 2 segundos. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Portanto, o tempo total ele vai ser tempo de subida mais tempo de descida. Ele vai ser 2 vezes raiz de 2 segundos. Por que estou calculando isso? Porque eu quero o alcance, né? Se eu quero o alcance, agora eu tenho condições de calcular o alcance, porque eu vou olhar na horizontal. Na horizontal, eu vou ter o alcance sendo dado por ΔS
igual a Vx vezes t. ΔS é o próprio alcance, ele é o Vx, que é 10 raiz de 2, que multiplica o tempo, que é 2 raiz de 2, tempo total. Então, vou ter um alcance que vai valer, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, vezes 2 é 4, vezes 10, 40. Quem acompanhou a resolução desse exercício antes, viu que eu dei uma grande volta para descobrir isso, né? Mas lá eu tinha que provar, certo? Agora, né, então respondi a letra A simplesmente lembrando, né, sem demonstração. Respondi a letra B calculando de forma bem simplificada. E agora eu vou resolver a letra C. A letra C pede qual é a altura máxima na situação do item A. Então eu vou voltar a olhar na vertical. Né? Olhando na vertical, o que é que eu tenho? Eu tenho um torricelli, é bom para encontrar a altura máxima. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Né? Aqui é tudo velocidade y, viu, gente? Velocidade y lá é zero, no ponto de altura máxima. A velocidade y inicial, né? Tá aqui, ó, é 10 raiz de 2 ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, que é 10, e aqui entra o H máximo. Tudo bem? Então, a gente vai ter aqui, ó, 20H máximo, 20H máximo é igual a 10 ao quadrado é 100. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, nós teremos que o H máximo ele será, né, 200 por 20. 200 por 20 é 10 metros. Tá aqui a resposta, então. Eu gostaria de lembrar, né, que quando a gente lança com um ângulo de 45 graus, é esta relação, ó. O alcance é 4 vezes maior do que a altura. Se você preferir, a altura é 4 vezes menor do que o alcance. Então, esse é um outro jeito de resolver o exercício, só lembrando que o ângulo é de 45 graus quando o alcance é máximo. Gostou? Beleza? Já já faço mais um.